Capítulo 11. A trilha do líder. Uma caminhada vital com Deus. Qual é a importância do componente sobrenatural da liderança? A parte de Deus, além do dom da liderança, das habilidades e dos talentos necessários de décadas de experiências, existe alguma outra coisa de que nós líderes precisamos? É realmente tão importante para os líderes andar imprescindivelmente unidos com Jesus? Examinar 1 Coríntios 13, à luz dessa pergunta, revela uma perspectiva interessante. Ainda que eu pregasse a visão da língua dos homens e dos anjos, mas liderasse sem amor de Deus no meu íntimo, seria um telefone celular fazendo barulho, ou pior, uma multidão vociferando palavras sem conteúdo. Ainda que tivesse o dom da liderança e pudesse suprir a direção, montar equipes e estabelecer meta, mas falhasse em exibir bondade à semelhança de Cristo, ou deixasse de acreditar a Cristo os méritos das minhas realizações perante os olhos de Deus, todos os meus feitos nada valeriam. Ainda que desse meu salário para os pobres, a minha vaga de estacionamento na igreja para um estagiário de verão, ou o corpo dos diáconos para ser queimado, mas fosse negligente em me relacionar e trabalhar de uma forma digna daquele cujo nome carrego no exame final, tudo isso nada valeria. Um caminhar humilde e íntimo com Cristo nunca falha. Fortalece o coração e redireciona a vontade, reprime o ego e purifica os motivos. Isso nunca falha. Quando era um jovem líder, independente e muito ocupado para orar, tinha ataques e magoava uma em cada 3 pessoas que eu liderava. Mas agora sou maduro e abandonei minhas criancices, faço isso bem menos. E agora estas 3 coisas permanecem: a fé para seguir ousadamente a Deus, a esperança para seguir em frente, mesmo quando meu coração está partido, e o amor para enriquecer o coração dos que lideram. Mas a maior destas é o amor que só pode vir de uma caminhada calma, íntima e diária com Cristo. O maior dom do líder, um coração totalmente consagrado. Todos nós conhecemos a palavra de Jesus em João 15:5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto. A sua promessa nos lembra de que se estivermos intimamente ligados a ele, ele vai infundir na nossa liderança poder, criatividade, coragem e o que mais for necessário para que venhamos a dar frutos para a glória de Deus. Mas ainda encontro líderes de igreja por todo o mundo que admitem privadamente entre sussurros que nunca foram capazes de estabelecer e sustentar uma caminhada íntima, constante e vivificante com Jesus Cristo. Eles me contam quanto se sentem envergonhados quando os outros líderes descrevem suas constantes práticas de exercício como solidão, jejum, oração, o registro de suas orações ou a memorização da Bíblia. Esses líderes frequentemente terminam suas confissões particulares de incapacidade perguntando-me: há algo de errado comigo? Tenho uma falha de caráter ou um defeito espiritual? Por que não consigo estabelecer e manter uma vivificante caminhada com Cristo? Sugiro com frequência que ele talvez nunca tenha descoberto seu caminho espiritual, seu único recurso para se mover em direção a uma união vital com Cristo. Há anos comecei a perceber que vários líderes a quem respeitava empreendiam suas caminhadas com Cristo de modo amplamente variados. A variedade me deixava atônito. Comecei a fazer uma lista mental de todas as suas diferentes abordagens. Então topei com um livro chamado Sacred Pathways, Caminhos Secretos, disponível apenas em língua inglesa, escrito por Gar Thomas, que impulsionou o meu pensamento sobre esse assunto. Recomendo enfaticamente que os líderes arrumem um lugar na biblioteca para esse profundo e proveitoso livro.
Caminhos secretos são como portas que levam a uma sala onde você pode se sentir particularmente próximo de Deus. Assim como diferentes líderes têm muitas diferentes personalidades e combinações de dons, também tem diferentes caminhos espirituais. Neste capítulo, quero discutir uma série desses caminhos, na esperança que os líderes identifiquem seu caminho particular e, desse modo, revitalizem sua caminhada pessoal com Deus. O caminho relacional. Você já notou como é difícil para algumas pessoas prosperar em seu caminho com Cristo quando empreendem esse esforço sozinhas? Para essas pessoas, a solidão parece uma cela solitária. Ela as frustra, parece sufocá-las. Estudos bíblicos feitos em isolamento parecem para elas um dever de casa vazio e produzem um crescimento muito reduzido. Sentar-se sozinho em um culto de adoração é o suficiente para estragar toda a experiência, e trabalhar sozinho é um destino pior do que a morte. As pessoas que melhor se relacionam com Deus no caminho relacional sentem uma espécie de embotamento espiritual quando tentam andar sozinhas com Deus. Mas injete uma forte dose de relacionamento em sua busca por Deus e veja o que acontece. Quase imediatamente, esses indivíduos começam a prosperar espiritualmente. Quando oram em um grupo de pessoas, podem quase sentir fisicamente a presença de Deus. Quando estudam a Bíblia com outros cristãos animados, eles se enriquecem e se apaixonam. Quando trabalham em uma equipe, servir é uma das maiores alegrias da vida. Quando louvam publicamente a Deus com outros cristãos, a sua adoração se torna 2 vezes mais significativa. É óbvio, o caminho principal para Deus é o relacional. Quando líderes, mediante o caminho relacional, reconhecem isso e se firmam nele, começam a florescer espiritualmente de forma que jamais conseguiriam se tentassem isoladamente. Meu palpite é que muitos líderes se encaixam nesse perfil. O que aconteceria se tais líderes projetassem seus planos pessoais de formação espiritual em torno dessa realidade? Conheço um pastor que costumava se espancar impiedosamente por não passar tempo suficiente em solidão. E por mais estranho que pareça, quando conseguia ficar só por longo período de tempo, ele se tornava taciturno e mal-humorado. Pensamentos sombrios preenchiam a sua mente, embora buscasse a solidão para se colocar diante de Deus. A experiência sempre fez que ele regredisse espiritualmente. Algum tempo atrás, sugeri que ele resolvesse o problema levando 2 ou 3 homens com ele para o seu retiro espiritual. O seu olhar dizia tudo. Isso seria válido? Isso corresponderia às exigências de um retiro espiritual? Ele havia se convencido de que o verdadeiro teste de espiritualidade consistia na habilidade de se empenhar em longos períodos de solidão. Mas, no seu caso, a fórmula era uma preparação para a frustração espiritual, porque o seu caminho é principalmente relacional. Com ele, agora, convida outras pessoas para se juntar a ele em seus retiros. Ele está crescendo como erva daninha e encorajando outros a crescer espiritualmente. Que bênção esse líder teria perdido se tivesse continuado a se envergonhar por não se sair bem com a solidão. No caminho relacional, ele está descobrindo a proximidade com Deus, pela qual sempre anelou. O caminho intelectual. Pessoas que prosperam no caminho intelectual são aquelas cujas mentes precisam estar totalmente empenhadas antes que possam fazer substanciais progressos espirituais. Quando essas pessoas assistem a cultos de testemunho, nos quais as pessoas descrevem apaixonadamente a maravilhosa operação de Deus em sua vida, elas se pegam pensando: cadê o bife? Essas emocionantes histórias são boas e tudo mais, mas onde está a substância? Onde estão as informações teológicas? Preciso de algo para mastigar, não aguento mais. Essas pessoas não podem passar seus momentos matinais de comunhão sem fazer 2 ou 3 comentários nas margens de suas Bíblias. Carregam livros de exegese a todos os lugares.
ficam gravitando ao redor de aulas, seminários e eventos especiais que venham a desafiar seu raciocínio. Por quê? Porque sabem que seu coração jamais vai se envolver até que sua mente esteja preenchida com a verdade. Mas quando isso acontece, não há nada que o segure. Quando Martinho Lutero percebeu a verdade do Evangelho, quando João Calvino captou a doutrina da soberania de Deus, quando Church Calls compreendeu completamente a supremacia intelectual do ponto de visão cristã, nada os parou. Para pessoas com esse tipo de postura, uma vez que sua mente esteja totalmente convencida, seu coração e sua vontade seguirão rapidamente, e suas convicções se tornarão sólidas como a rocha. Creio que é bem possível que o apóstolo Paulo tenha trilhado o caminho intelectual. Para ele, a transformação do mundo dependia da renovação da nossa mente. Romanos 12:2. Paulo era rápido em apelar para o lado racional da natureza humana, aparentemente convencido de que uma vez que a mente do indivíduo pertencesse a Deus, todo o restante iria atrás. Ganha a discussão intelectual e será gol, vitória. Conheci muitos líderes que se sentem culpados por causa das suas tendências intelectuais. Não querem que ninguém fique sabendo que, de vez em quando, dedicam-se à leitura com mais profundidade. Eles se sentem anti-líderes, se passam muito tempo pesquisando e estudando. A verdade da questão é, se não mantiverem a mente em movimento, vão provavelmente ressecar espiritualmente. Lembro-me do professor e escritor Lee Strobel. Quando penso em um líder que trilha um caminho intelectual, ele pesquisou o cristianismo a fundo por 2 anos, antes que pudesse dobrar seus joelhos perante Cristo. Sua mente precisou ser convencida antes que pudesse abrir o coração. Agora, anos após a sua convenção, ele lê teologia, arqueologia, filosofia e história recreativamente. Isso alimenta a sua alma. Quando Lee trabalhou na minha equipe, rompia pelo meu escritório, balbuciando entusiasticamente, porque alguns arqueólogos de alguma parte do Oriente Médio havia feito uma descoberta que Lee pensava forçaria todos os céticos a cair de joelhos. A evidência é avassaladora, gritava. Como alguém com cérebro pode crer no contrário? Eu apenas sorria, mas creio que no dia em que Lee parar de esforçar intelectualmente, será o dia em que sua vida espiritual começará a esmorecer. E nisso que se resume o caminho intelectual. Se você tem uma orientação intelectual como Lee, pare de se desculpar por isso e comece a desenvolver um plano de formação espiritual que enfoque o desenvolvimento de sua mente. Ame a Deus com toda a sua mente e veja o que acontece na sua caminhada com Deus. O caminho do trabalho. Algumas pessoas parecem não conseguir achar seu caminho espiritual ou se sentir conscientemente próximas de Deus, se não estiverem tranquilas e sistematicamente trabalhando nas vinhas do reino de Deus. Quando falamos dos que pensam e dos que executam, essas são as pessoas que executam. Elas leem a Bíblia, oram e comparecem aos cultos de adoração, como os demais de nós. Mas, se você lhes perguntar quando se sente mais próximas de Deus, ou quando se sentem mais integradas, centradas, felizes e vivas em Cristo, não espere que lhes respondam durante a oração ou quando estão cantando um louvor de oração. Se forem honestos, vão responder quando estou servindo, quando sou voluntária em um ministério, quando sei que estou ajudando a realizar a obra de Deus. Um dos membros da nossa diretoria da Willow trilha o caminho do trabalho. Servir é tão profundamente na sua caminhada com Deus que ele antecipou a sua aposentadoria e se mudou para uma casa do outro lado da rua da igreja. Todas as semanas ele passa várias horas trabalhando como voluntário na igreja. Se você lhe perguntar por que faz isso, ele abre um sorriso e diz: porque nunca me sinto tão próximo de Deus como quando sou um instrumento em suas mãos, servindo aos outros em seu reino. Em um recente culto de batismo, eu o vi sentado na multidão, derramando-se em lágrimas, ao ver centenas de pessoas recém-redimidas.
Ele sabia que o seu trabalho havia sido uma parte no amplo esquema de redenção. Se você lhe tirasse o trabalho, estaria fechando a porta do seu caminho para Deus. Se você é alguém que se sente mais próximo de Deus quando está fazendo alguma coisa por Ele, então pegue o caminho do trabalho. Organize um plano de formação espiritual centrado no trabalho e afirmo que a sua percepção da presença de Deus aumentará tremendamente. O caminho contemplativo. Ao longo da história da igreja, sempre houve alguns cristãos que queriam marchar em ritmo diferente, enquanto os outros fiéis enchem alegremente sua agenda, firmando compromisso com outras pessoas ou abraçando a oportunidade de servir ao próximo. Esses sinceros cristãos preservam cuidadosamente seu cronograma, evitando a qualquer custo o padrão de atividades que vem à sua volta. Por razões que podem não compreender inteiramente, essas pessoas são facilmente exauridas por relacionamentos e atividades, mas podem passar um tempo quase ilimitado em solidão. Deles uma Bíblia, uma boa peça literária, um poema e um jornal, e elas desaparecerão por dias. O caminho contemplativo. Ao longo da história da igreja, sempre houve alguns cristãos que queriam marchar em ritmo diferente. Enquanto os outros fiéis enchem alegremente sua agenda, firmando compromisso com outras pessoas ou abraçando a oportunidade de servir ao próximo, esses sinceros cristãos preservam cuidadosamente seu cronograma, evitando a qualquer custo o padrão de atividades que vem à sua volta. Por razões que podem não compreender inteiramente, essas pessoas são facilmente exauridas por relacionamentos e atividades, mas podem passar um tempo quase ilimitado em solidão. Deles uma Bíblia, uma boa peça literária para um poema e um jornal, e elas desaparecerão por dias. Essas pessoas prosperam no caminho contemplativo. Para elas, estar a sós com Deus é o suficiente. Passam horas refletindo sobre a bondade de Deus e possuem enorme capacidade para orar e adorar privadamente, atuam como antenas espiritualmente sensíveis e podem discernir a atividade de Deus aonde quer que forem. Mas a desvantagem desse maravilhoso caminho é que algumas vezes a pessoa contemplativa se sente fora do ritmo do restante da comunidade cristã. Sua sensibilidade faz que levem certas coisas muito a sério, diferentemente das outras pessoas. Observam a beleza do reino natural, se admiram de outras pessoas da comunidade cristã, podem seguir em frente sem sequer interromper o passo. Frequentemente servem como consciência de fé da comunidade, chamam para o ministério de compaixão e inclusão, ponderam sobre a quantidade de pessoas sofrendo pelo mundo e se espantam com o fato de tão poucas pessoas se importarem. Idealistas normalmente nos ajudam a enfocar como deveria ser o reino de Deus sobre a terra. Pessoas contemplativas também tendem a ter uma rica vida interior. Podem parecer dispersos, mas na verdade estão com frequência arquitetando ideias criativas. Embora essas pessoas possam parecer um pouco fora de sincronia com o restante de nós, são aquelas que compõem as canções que emocionam nosso coração ou escrevem livros que despertam novos pensamentos sobre Deus. Se você conhece tipos contemplativos, relacione-se com eles de forma extremamente cautelosa. Líderes imaturos normalmente pensam que as pessoas contemplativas estão perdendo tempo com seus pensamentos profundos. O que querem dizer é: procurem o que fazer. Há uma montanha a ser escalada, vamos lá. Líderes maduros, entretanto, compreendem que pessoas contemplativas precisam passar um tempo considerável a sós, fora da corrente principal de atividades. Precisam proteger sua vida de meditação. Com o tempo, suas reflexões levarão a algo maravilhoso que vai abençoar toda a igreja. Líderes cujo principal caminho é o contemplativo precisam dar a si próprios uma medida extra de graça, precisam conceder a si mesmos passar longas horas de tranquila reflexão, ainda que os outros vejam essa atitude como imprópria e estranha, porque para elas essa é a porta que leva à presença de Deus. O caminho ativista. Ao contrário dos contemplativos, os ativistas estão em seu melhor momento quando estão a todo vapor. Ficam mais felizes quando estão esfaldados, arfando por causa de suas aptidões. Precisam,
na verdade, se deleitam de um ambiente altamente desafiador que os levem ao limite do seu potencial. É exatamente quando estão nesse limite que se sentem mais próximos de Deus. Na verdade, se sentem tão próximos de Deus que invocam seu nome com grande sinceridade. Ó Deus! Outras pessoas tendem a temer pelos que estão no caminho ativista. É como se estivessem sistematicamente mordendo mais do trabalho do que o reino de Deus, do que podem mastigar. Observadores causais chegam a sentir pena deles. Podem até mesmo tentar salvá-los, até que percebem que os ativistas gostam de viver dessa forma. Ativistas cristãos escolhem um ritmo veloz. Ninguém consegue detê-los. Ninguém pôs um foguete em sua roupa e acendeu o pavio. Eles não são vítimas. Amam cavalgar foguetes. Ponham-os em um carro blindado e eles acharão uma forma de dobrar a velocidade. Você acha que Deus cometeu um erro quando deu a alguns líderes tendências como essa? Tenha cuidado. A Igreja de Jesus Cristo não seria o que é hoje sem algumas dessas personagens em seu passado. Leia sobre John Wesley. O homem era um maníaco ministerial. Aprenda sobre George Whitefield. Ele pregou até quase a exaustão durante a sua vida. E então a D.L. Moody, que manteve seus associados especulando sobre como uma pessoa pode fazer tudo o que ele fez. Um grande número de homens e mulheres como esses receberam um chamado de Deus, arrancaram com toda a força e correram a toda velocidade desde o dia em que receberam as suas ordens até o dia em que tombaram e morreram. Pelo caminho, iniciaram todos os tipos de atividades do reino de Deus. Pergunte aos ativistas quando eles se sentem mais próximos de Deus, e eles vão responder: quando estou pendurado em um galho de fé, balançando ao sabor da brisa, quando a batalha contra o mal está o mais feroz possível e a única esperança de vitória é uma intervenção divina. Ativistas gostam de dizer: o momento em que me sinto mais próximo de Deus é quando já torci a última gota do meu potencial físico, espiritual e emocional por uma digna causa do reino de Deus. Ou quando desmorono no travesseiro à noite e digo: é Deus, eu me dei por inteiro, o melhor de mim, minha última gota. Para os ativistas, melhor que isso é impossível. Sei um pouco sobre isso porque esse é o meu caminho principal. Surpresa? Acredite, não estou defendendo a insanidade. Passei por isso. É valorizado em demasia. Mas alguns ativistas se sentem culpados pela extraordinária energia com que atacam o ministério. O meu conselho para eles é: aceitem que Deus os fez dessa forma e trilhem o seu caminho. Venham para a presença de Deus, mesmo que seu cabelo esteja em chamas, Ele conhece o nosso tipo e nos aprecia tal como somos. Verdade. O caminho da criação. Agora vamos examinar as pessoas que tendem a crescer melhor e a se relacionar mais intimamente com Deus quando cercadas pela natureza. Essas pessoas são os naturalistas, os abraçadores de árvores, os cristãos verdes. Elas se reanimam dos pés à cabeça sempre que estão cercados pelo esplendor da natureza, sejam montanhas, desertos, planícies, florestas, oceanos ou praias. Para essas pessoas, estar em um ambiente natural aumenta dramaticamente sua percepção de Deus. Frequentemente extraem diretamente da natureza seu sentido espiritual. Pessoas que amam montanhas, por exemplo, veem nas maciças formações rochosas um reflexo da fidelidade de Deus ou uma manifestação de seu caráter imutável. Pessoas que amam desertos podem caminhar sob o calor do sol do meio-dia até um oásis que oferece sombra, água e refrigério. Lá acham conforto espiritual e refrigério, porque são lembrados da promessa de Deus de restaurar nossa alma seca e empoeirada. Pergunte às pessoas firmadas no caminho da criação quando se sentem mais próximas de Deus, e elas não terão de pensar para responder. Pergunte a elas onde prefeririam adorar a Deus, onde gostariam de estar com um grupo menor de irmãos e irmãs, onde gostariam de refletir um pouco sobre sua vida e responderão: próximo da natureza.
Não deveríamos achar isso tão surpreendente, uma vez que Deus criou o homem, a mulher e o pôs em um jardim. Logo, para essas pessoas, trata-se apenas de voltar às raízes. Imagine que o que aconteceria se alguém com essa tendência realmente montasse um plano de formação espiritual que lhe permitisse triplicar o tempo que passa na natureza. E se essas pessoas se mudassem para algum local onde pudessem viver mais próximos do mundo natural que Deus criou. E se elas incluíssem a natureza em seus planos de férias, cientes de que agindo assim não descansariam e revigorariam não apenas o corpo, mas também a alma. Acredito que um plano assim iria quase garantir às pessoas que trilham o caminho da criação maior percepção da presença de Deus em sua vida. O caminho da adoração. Nos últimos anos, tornei-me amigo de um líder empresarial de outro estado. Embora ele fosse cristão desde a infância, realmente não havia compreendido o que é adoração. Até uns poucos anos atrás, ele havia frequentado a mesma igreja na maior parte da sua vida adulta, mas toda essa experiência de 20 anos o havia deixado se sentindo vazio. Cresceram em conhecimento mediante os ensinamentos da igreja, mas apesar de ter a cabeça cheia, tinha o coração vazio. No sábado, um amigo convidou para visitar uma igreja do outro lado da cidade. A igreja de seu amigo era uma das que adoravam em espírito. Na verdade, adoravam com muito espírito. Meu inflexível amigo empresário experimentou um estranho fenômeno naquela igreja. Nas primeiras semanas, ele chorava como um bebê durante todo o culto de adoração. Não tinha nenhuma pista do que estava lhe acontecendo. Pensou que talvez estivesse em alguma crise de meia-idade. Mas, no fim, tudo começou a fazer sentido para ele. Concluiu que o seu coração estava tão faminto por adorar a Deus que, quando ele finalmente experimentou isso, foi como uma represa arrebentando dentro de si e uma nova onda da energia do Espírito Santo inundou a sua vida. Com o tempo, juntou-se a uma igreja como a que ele tinha visitado com seu amigo. Teve de fazê-lo e atualmente, sempre que ele sente saudade de sentir a presença de Deus, sempre que está distante diante de uma grande decisão de mercado e quer ter certeza de que entendeu tudo, ou sempre que seu coração está cheio e quer deixá-lo fluir em louvor a Deus, pega meia dúzia de CDs e dá uma longa volta com o seu carro. De vez em quando acaba parando no acostamento porque a presença de Deus lhe inunda tão completamente que não consegue continuar a dirigir. A adoração é, sem dúvida, para ele, o principal caminho para Deus. Penso que poderia demonstrar o argumento segundo o qual Davi, o autor da maioria dos salmos, foi alguém cujo principal caminho para Deus era a adoração. Lembra-se do que ele escreveu? Bendiga, ó Senhor, a minha alma. Bendiga, ó Senhor, todo o meu ser. Bendiga, ó Senhor, a minha alma. Não esqueça nenhuma de suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e a coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência. Bendigam o Senhor, você, seus anjos poderosos, que obedecem a sua palavra. Bendigam o Senhor, todos os seus exércitos, vocês, seus servos que cumprem a sua vontade. Bendigam ao Senhor todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Bendiga o Senhor, ó minha alma. Tudo que tem vida, louve ao Senhor. Aleluia. Salmo 103, 1 e 5, 20 e 22, 156. Creio que Davi se sentia mais perto de Deus e mais completamente vivo quando estava adorando. Muitos líderes de igrejas, como Davi Trillian, muitos líderes de igrejas, como Davi, trilham esse caminho da adoração. Se forem sábios, vão fazer um planejamento de formação espiritual que lhes permita se aprofundar frequentemente no espírito de adoração. Agora que você tem algumas ideias sobre caminhos espirituais, o que pode fazer para percorrer de modo mais consistente o seu caminho? Primeiro,
Identifique seu caminho. Listei 7 caminhos, mas esta lista é mais representativa que abrangente. Gary Thomas lista vários outros em seu livro Sacred Pathways e também trata de várias sutilezas dos caminhos que mencionei, que poderão ser úteis a alguns leitores. Meu palpite é que você provavelmente tem tentado identificar o caminho espiritual que mais se adapte a você. Certamente é possível se sentir inclinado a adotar mais de um, mas a maioria das pessoas tem um caminho principal. De qualquer forma, uma palavra de cautela resiste à tentação de comparar seu caminho com o das outras pessoas. Também resiste à tentação de identificar o caminho que você queria que fosse verdade a seu respeito. Chamo isso inveja do caminho. Quando li o livro de Thomas pela primeira vez, soube que o caminho ativista me descrevia facilmente, mas em vez de ficar satisfeito, fiquei decepcionado. Como muitas pessoas ao longo dos séculos, considerei contemplativos os pesos pesados do reino de Deus. São aqueles que pesam e escrevem com profundidade. Pensei, vou ter de passar o resto da vida amontoando com os malucos do reino de Deus, porque não poderiam ser mais parecidos com os caras realmente espirituais. Henry Nouwen, Thomas Merton e João da Cruz. Sei sobre esses caras porque a minha esposa contemplativa lê as obras deles o tempo todo. Todavia, quanto mais pensava sobre isso, mais sentia Deus me dizer: pare de pensar assim, Bill. Se quisesse que você tivesse inclinação para ser um contemplativo clássico, eu teria feito dessa forma, mas não fiz. Bem, no fundo eu sabia disso. Não sou nenhum monge. Jamais me tornaria um ermitão. Prefiro voar sobre o deserto numa máquina veloz, chegar ao meu destino e desafiar os líderes de igreja a sair do banco e a liderar. Em seguida, quero voar de volta para Willow e desafiar os visitantes a sair do banco e a vir para o reino de Deus. E depois quero desafiar os fiéis a sair do banco e a partir para a ação. Esse desafio também se destina a mim, afinal, não sou nenhum monge. Pois é, assim que sou. E você é exatamente quem você é. Então vamos fazer um trato de não nos compararmos uns com os outros, de não nos forçarmos a um molde preconcebidos. Vamos apenas aceitar o caminho que traz cada um de nós mais para perto de Deus e ser gratos por isso. Segundo, trilhe seu caminho. Experimente-o, prove-o. Se o caminho relacional introduz em novos níveis de crescimento espiritual, vá em frente. Preencha sua vida com o tipo de relacionamento e atividade que o ajudará a crescer. Se trabalhar vai ajudá-la a se sentir mais próximo de Deus, se estímulos intelectuais alimentam sua alma ou se qualquer um dos outros caminhos o ajudará a se concentrar mais claramente em Deus, pratique-o. Ao fazê-lo, você estabelecerá e manterá um caminho com Deus mais profundo que jamais conheceu. Terceiro, aprecie todos os caminhos. Experimente de vez em quando todos os caminhos, embora alguns sejam desgastantes para você. Por quê? Porque todos oferecem oportunidades de crescimento. Pessoas que trilham o caminho do trabalho deveriam periodicamente ler materiais intelectualmente estimulantes, pois isso aumenta a compreensão de Deus. Tipos ativistas deveriam se acalmar e tentar a abordagem contemplativa de tempos em tempos. Por mais estranhos que tenham sido para mim da primeira vez, beneficiei-me enormemente desses caminhos. Os contemplativos deveriam ocasionalmente sair do canto, relacionar-se e trabalhar com os que trilham o caminho relacional. Eles lhe recepcionariam de braços abertos, a fim de maximizar o seu crescimento espiritual. Pegue o caminho que mais lhe aprouver para se achegar a Deus. Só depois disso, então, comece a experimentar cada um dos outros. Ajude outros a identificar seus caminhos. Os líderes podem assumir um papel vital ao ajudar as pessoas de suas equipes e igrejas a identificar seus caminhos. Quando aqueles que você lidera começarem a compreender que há ao menos um caminho que lhes possibilitará um relacionamento mais íntimo com Cristo, eles lhe
agradecerão pelo resto da vida. E imagine que diferença faria se todas as suas equipes de liderança, bem como voluntários, fossem conduzidos por pessoas intimamente unidas com Jesus Cristo. Imagine os frutos que dariam a criatividade que brotaria e o poder que seria liberado se todos estivéssemos acessando regularmente a presença e o poder de Deus por meio do caminho que ele nos designou. A igreja verdadeiramente se tornaria uma força perante o qual os portões do inferno não poderiam se sustentar.